Olá a todos, meu nome é Diogo Lazzaretti, sou sócio contador do Contábil Bom Limitado. Estamos dando início então ao nosso terceiro vídeo da Semana da Reforma Tributária. Hoje falaremos um pouquinho sobre IBS, CBS e Imposto Seletivo. Vale salientar que, por ser um assunto de uma extensão muito grande, não será possível contemplar todas as regras e exceções que compõem a Lei 214 de 2025. Mas vamos tentar dar o nosso máximo aqui para que você consiga entender quais que são as novas regras desses novos impostos instituídos então pela reforma tributária do consumo. Então, a regulamentação. Então, com a Lei Complementar 214 de 2025, foi criado o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. O que é isso? São novos impostos, tá, que compõem o IVA Dual. O que é isso? IVA é Imposto de Valor Agregado. Vou mostrar um pouco mais na frente, né? Mas então ele seria um imposto que ele não vai ter uma cumulatividade. É um imposto não cumulativo. Ele vai incidir somente pelo valor agregado na operação. E dual porque ele está dividido exatamente entre IBS e CBS, sendo a CBS a junção dos impostos que hoje nós pagamos PIS, COFINS e IPI, e o IBS a junção do ICMS e do ISSQN. Então, hoje o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, Imposto sobre Serviços, o PIS, o Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, e o IPI, o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Eles passam a ser, então, os novos tributos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Importante salientar que o IBS ele tem uma subdivisão dentro dele, entre IBS UF e IBS Município. Então, cada estado terá a sua alíquota efetiva de IBS, cada município também terá a sua alíquota. E essas alíquotas elas irão ser somadas para compor o IBS daquela operação, que será calculada com base no destino da mercadoria ou onde ela está sendo consumida ou entregue. O IPI ele não será extinto, eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso. Então, quais que são as nossas principais alterações com a criação desses novos impostos? Então, nós temos a não cumulatividade plena, tá? Aquilo que eu falei. O IVA, então, ele é um imposto sobre o valor agregado. Ele não vai ter uma cumulatividade dos impostos no decorrer das operações. Diogo, mas me explica isso melhor. Vamos lá. Como é que funciona hoje o regime cumulativo, principalmente para as empresas do Simples Nacional e lucro presumido, em relação a PIS e COFINS? O ICMS ele já tem o seu regime não cumulativo, com exceção do Simples Nacional, quando ainda está dentro das faixas do sublimite do Simples Nacional, que é até 3 milhões e 600 mil por ano. Passado disso, o Simples Nacional ele já tem que recolher também o ICMS no regime não cumulativo. Mas vamos para a explicação. O que é o regime cumulativo? Aqui eu vou utilizar alguns valores fixos, né, inclusive tanto de preço de produto quanto de margem, bem como de imposto, 10%, apenas para fins de cálculo, para melhorar o entendimento. Então, digamos que nós tenhamos uma indústria, e essa indústria ela tem um produto, e ela vai vender esse produto para um distribuidor a um preço de R$ 100, destacando no seu documento fiscal R$ 10 de imposto. O distribuidor, por sua vez, vai aplicar sua margem, mais R$ 100, e vai pagar novamente o tributo sobre a sua operação de venda. Então, 10% de R$ 200, R$ 20. O comércio, por sua vez, quando ele for vender para o consumidor final, da mesma forma, ele vai aplicar a sua margem e vai destacar o imposto de acordo com a sua operação. Então, 10% dos R$ 300, R$ 30. E o quanto que é o total de imposto suportado pelo consumidor na compra desse produto desde a sua origem? Nesse caso, seria então de R$ 60. E como funciona o regime não cumulativo? Regime não cumulativo, então nós temos a mesma indústria que vai vender o mesmo produto a R$ 100 para um distribuidor. Porém, esse distribuidor ele passa a ter direito ao crédito do imposto que já foi pago pela indústria, ou seja, ele vai poder se descontar desse imposto. Então, quando ele vender para o comércio a R$ 200, ele vai aplicar a sua margem de R$ 100, ele vai destacar no documento fiscal
10% dos R$ 200, R$ 20. Porém, o que ele vai efetivamente pagar vai ser a diferença do quanto que ele destacou no imposto da sua venda, os R$ 20, menos o que veio destacado no imposto da compra lá da indústria, R$ 10. Então, o que será efetivamente pago e suportado pelo distribuidor será de R$ 10. E da mesma forma, o comércio, quando for vender para o consumidor final, ele vai destacar em seu documento fiscal 10% dos R$ 300, porém, ele vai poder se creditar, abater desse imposto a ser pago, o valor que veio destacado na nota de compra lá do distribuidor, que veio R$ 20. Então, ele vai efetivamente pagar R$ 10 de imposto nessa operação. E o quanto que seria o total suportado de imposto pelo consumidor nessa operação? R$ 30. Então, bem diferente do regime cumulativo. Vale salientar que aqui é apenas a fins de cálculo, né? Então eu utilizei os mesmos valores, porém o regime não cumulativo, ele normalmente tem um percentual, uma alíquota maior, exatamente por ele dar esse direito a crédito. Então vamos voltar aqui. Principais alterações. O princípio do destino. Lembra que eu comentei, então, IBS, CBS? CBS, ele é um imposto federal, né? Então, um imposto em que a União faz a sua gestão e recebe os valores. Enquanto que o IBS, ele é subdividido entre IBS Estado e IBS Município. Com o princípio do destino, aqui nós vamos ter que sempre olhar para onde a mercadoria está sendo consumida, entregue ou disponibilizada ao destinatário. Como é que vai funcionar isso? Vamos tentar entender isso na prática. Digamos que nós temos um comércio e que ele vai fazer uma venda e ele vai entregar essa venda na casa do consumidor. Então, qual será a alíquota de IBS a ser aplicada nesse caso? A do domicílio do consumidor. Então, você que é comércio, que entrega em outro estado, outro município, você vai ter que ficar bastante atento, pois você vai sempre ter que olhar para onde a mercadoria estará sendo entregue. Agora, caso o consumidor se desloque até a sua loja e faça a compra diretamente dentro do seu estabelecimento, o percentual de IBS será do domicílio da empresa. Como vai funcionar? Como é que a gente vai olhar para todas as alíquotas de todos os municípios, todos os estados do Brasil? Ainda é uma incógnita, mas é como está na lei. Então, próxima alteração, apuração assistida. Como é que vai funcionar? Lembra do destaque do IBS-CBS que nós comentamos lá no vídeo 1? Pois então, tudo isso vai entrar para dentro de uma apuração assistida. É um portal online da Receita Federal, onde todas as notas de venda vão gerar um débito, todas as notas de compra vão gerar um crédito, conforme a não cumulatividade, e isso vai estar tudo atualizado a cada 10 minutos dentro desse portal. Como é que vai funcionar isso? Tem um memezinho bastante conhecido, digamos assim, que é mais ou menos assim: a Receita diz, você me deve dinheiro, pague seus impostos. Fala quanto que eu devo que eu pago. Você quem tem que calcular. Hoje é assim. Daí se eu errar, é cadeia, é multa, eu sei o quanto que tu me deve. Então me diz que eu pago. A Receita levou isso bem ao pé da letra. Então aqui tem uma tela mais ou menos do portal, né, onde nós temos os débitos processados, os créditos processados, pagamentos utilizados e o resultado da apuração. Claro, aqui está bem resumido, né? Aqui trazendo também somente do quesito CBS. Então ali dentro vai ter questões de débitos não processados, créditos ainda não processados. Então, quantidade de informações ali ainda dentro do portal, mas está aqui de forma resumida, mais ou menos como é que vai funcionar. A Receita vai saber o quanto você deve e você tem que dizer se o cálculo dela está certo ou não. Isso vai dar uma dor de cabeça bastante grande, pois todas as operações agora elas vão ter que ser registradas dentro desse portal, embasadas em notas fiscais. Então vamos para uma próxima alteração, novas incidências. Teremos incidência também sobre operações não onerosas, sobre juros e acréscimos financeiros, no caso de você ter recebido uma venda em atraso. Tá? Então, incidências essas que, lembrando, por exemplo, CBS e IBS, eles tratam-se de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Antes, empresas geral, né, lucro presumido, e o real, na verdade, até já tributava isso no PIS e na COFINS. Não entrava para o cálculo do ICMS e ISS.
Agora, tudo isso vai entrar dentro do cálculo de IBS e CBS na apuração assistida por meio das notas de débito e crédito. Então, nós teremos essas novas incidências. E o split payment, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, como é que é o split payment? Ele é exatamente uma divisão de pagamento. Então, vamos considerar, por exemplo, uma indústria que está vendendo para um comércio, né, uma mercadoria, por exemplo, a um preço de R$ 1.000. E ela foi ali e destacou, né, tem seu imposto de R$ 100. Tá? Aqui também, somente para fins de cálculos, para fins de entendimento. Quando o comércio for fazer o pagamento, caso a indústria tenha optado, tá, por esse split payment, o comércio vai pagar diretamente os R$ 1.000, vai sair os R$ 1.000 do banco dele. Porém, a Receita vai buscar diretamente isso do banco, R$ 100 vai tomar para ela, e o que vai ser creditado na conta do split payment da indústria será R$ 900. Os outros R$ 100, que é o do imposto que ela já destacou, vão ficar retidos. Tá? Então, isso é uma forma de já pagar um imposto antecipado. Vale ressaltar que o split payment, em tese, ele vai inicialmente no primeiro cronograma ser disponibilizado apenas para operações entre empresas e de maneira opcional. Ah, Diogo, mas quem é que vai optar por isso? Quem é que vai querer já receber? Cadê o fluxo de caixa? Hoje a gente, né, principalmente quem tem regime de competência, tu vende num mês, tu paga um imposto somente no outro. E tu recebe muitas vezes antes disso e tu já fica com aquele caixa girando. Realmente, tem assim, por opção, eu não vejo ninguém optando, né? Eu quero o split payment para minha atividade. Porém, em relação aos créditos da não cumulatividade, eles apenas poderão ser processados dentro da apuração assistida caso eles sejam pagos pelo vendedor. Então, tu pega uma indústria, por exemplo, que sempre foi devedora dos seus impostos, que nunca pagou nada, você não vai poder tomar crédito dos impostos que estão sendo destacados na nota fiscal de compra. E aí nós já temos uma interferência no teu custo do produto, pois você não vai poder se creditar desses impostos. E se a empresa nunca vai pagar, ela vai ficar sempre lá como créditos não processados. Então tu pode dar daqui a pouco essa opção para a indústria. Tu vai dizer, olha, eu só compro de ti se tu optar pelo split payment. Do contrário, eu vou procurar outro, que ainda que seja um pouco mais caro, ele vai me dar o crédito do imposto. Então vai ter muita negociação comercial aí no meio, mas por opção realmente eu não vejo ninguém optando por que quer dentro desse split payment. Mas vai ter essas questões de e o crédito do imposto? Tu vai me garantir que tu vai pagar isso para eu poder utilizar na minha apuração? Se tu não vai garantir, eu só vou comprar de ti se tu optar pelo split payment. Onde daí eu sei que o imposto vai estar automaticamente pago no momento em que eu pagar a minha nota fiscal. E vamos lá. Incidências e base de cálculo. Aqui nós temos algumas alterações, depois eu vou abrir junto ali a lei para nós dar uma olhadinha. As operações onerosas, elas estão listadas no artigo 4º, tá? Vale ressaltar que a operação onerosa é toda aquela que não necessariamente gere um lucro, mas que tenha um retorno financeiro. Então, se eu te dei um produto e tu me deu dinheiro, ela é uma operação onerosa. Mesmo que eu esteja te vendendo esse produto pelo preço de custo, que eu não esteja tendo lucro nenhum, vai incidir o imposto nessa operação. Atividades não habituais. Hoje, em tese, as atividades não habituais, principalmente em relação ao Simples Nacional, elas não entram no cálculo do faturamento da receita bruta da empresa, pois ela trata-se de uma operação não habitual, não faz parte da atividade da empresa aquela operação, ela fez uma vez ou outra, é uma outra receita. Para as empresas gerais, isso normalmente também é tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social. Agora, também por IBS e CBS. Então, não interessa que ela é uma atividade habitual ou não, vai incidir IBS e CBS sobre essa operação. Operações não onerosas, algumas delas estão listadas ali no artigo 5º, depois nós vamos dar uma olhada nele também. E juros, multas e acréscimos vão ser incluídos na base de cálculo do imposto. Então, se a sua nota você emitiu ela e o cliente pagou depois em atraso, você vai ter que emitir uma nova nota de débito de IBS e CBS
incluindo os valores de juros, multa ou acréscimos que tiveram naquele pagamento e levar isso à tributação na sua apuração assistida. Então, o financeiro, o fiscal, o comercial vão ter que ter uma integração e uma interação, comunicação constante dentro da sua empresa a partir já de 2026. E as isenções e reduções? Então, não incidência, né, o artigo 6º, principalmente em relação às operações não onerosas, né? As imunidades estão listadas no artigo 8º, que fala da comércio para o exterior, e no artigo 9º, algumas outras operações, depois a gente vai dar uma olhadinha nelas também. E nós teremos algumas reduções da base de cálculo. Aqui eu trouxe somente a redução de 30%, está listado no artigo 127, todas as atividades que possuem essa redução, e a redução de 60% no artigo 128 e 129. Existem outras, né? Como, por exemplo, a gente deu no exemplo da classificação do CST, IBS, CBS e do Seclastrib no vídeo 1, do café, que ele entra como um produto de alimentação humana. Então, ele fica reduzido a zero. Existem vários artigos dentro da lei, tributação especial, com redução para alíquota zero, com redução de 100% da alíquota, está escrito de maneira diferente. Então, como eu disse, é um assunto muito amplo, muito complexo, está listado na lei. Não vale a pena pegar a lei e sair lendo ela aqui no vídeo uma por uma. É uma coisa que demanda estudo, tem que ver se está dentro da tua operação também ou não. Então, entre outros. Vou falar agora um pouquinho então do IPI. Lembra que eu comentei que o IPI ele não vai ser extinto, ele vai ter uma redução bastante grande em relação aos produtos que serão tributados por ele. Então, vai ter alíquota zero para quase todos os produtos a partir de 2027, exceto aqueles industrializados dentro da Zona Franca de Manaus. Ou seja, se determinado produto é produzido dentro da Zona Franca de Manaus, para quem está fora dela e produzindo o mesmo produto, terá aplicação do IPI, para que o produto fabricado dentro da Zona Franca de Manaus seja competitivo. E o imposto seletivo, que é um imposto que vai vir basicamente para substituir o IPI em todos os demais produtos. Ele será criado para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais ou à saúde humana ou ao meio ambiente. Então, as incidências estão listadas no artigo 409, são poucos, tem os NCMs depois também na lei, mas basicamente são veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumigêneos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos prognósticos e fantasy sport. Antes de partir para os cuidados, vamos dar uma olhada na lei aqui. Então, a Lei 214 de 2025. Então, aqui está, Lei Complementar número 214 de 16 de janeiro de 2025. Ela institui, então, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, bem como cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária. Aqui eu queria destacar alguns artigos com vocês. Então, aqui no artigo 4º, nós temos o IBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. As operações não onerosas serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nessa lei, que seria o artigo 5º. E aqui, então, nós temos todas as regrinhas de incidência, tá? Compra e venda, alocação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, tá? Aqui no artigo 3º, no inciso 3º, nós temos aquilo que eu falei. São irrelevantes a caracterização das operações de que trata esse artigo a obtenção de lucro. Então, não interessa se na minha venda eu estou tendo lucro ou não, por ser uma operação onerosa, ela vai ter a incidência de IBS e CBS. Então, aqui no artigo 5º, nós temos as hipóteses de incidência mesmo sobre operações não onerosas. Tá? Fornecimento não oneroso a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, nas hipóteses previstas nessa lei. Fornecimento de brindes e bonificações. Eles também são incidentes de IBS e CBS, né, como uma exceção à regra, visto que tratam-se de uma operação não onerosa. Porém, ainda tratando-se de bonificações, nós temos a exceção da exceção, onde aqui no parágrafo 1º, né, então o disposto no inciso 2º, ele não se aplica
as bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Então, se você está comprando uma mercadoria e junto com isso está vindo um produto bonificado, né? Então esse seu fornecedor não vai estar pagando tributo sobre isso, desde que também não dependa de evento posterior, desde que ele não te cobre. Ah, meu, para te bonificar esse produto, tu tem que vender X valor por mês. Né? Então ela não pode depender de evento posterior e ela tem que estar junto no documento fiscal da venda. Se ela tiver num documento fiscal separado, haverá incidência de IBS-CBS. Então, olhamos aqui o artigo 5º, aqui no artigo 6º, então ele traz as não incidências, tá? Não vou também pegar todas elas. Aqui no artigo 8º, então, e 9º, nós temos as imunidades. Então, no artigo 8º, ele trata-se das exportações de bens e serviços, nos termos do capítulo 5. Não vamos chegar até lá, mas está aqui nessa lei. E o artigo 9º, demais imunidades. Então, fornecimentos realizados pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, realizados por entidades religiosas, realizados por partidos políticos, né, com complementos, e de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Também são imunes, bem como alguns outros casos, algumas outras operações. Queria trazer para vocês aqui também o momento da ocorrência do fato gerador. Aqui nós temos uma alteração também bastante grande com relação ao momento em que essa mercadoria será tributada. Tá? No artigo 10º, considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento, nas operações com bens ou com serviços, ainda que de execução contínua ou fracionada. Então, o momento que foi fornecido esse bem ou esse serviço será tributado. Porém, aqui no parágrafo 4º, para fins do disposto no caput desse artigo, caso ocorra pagamento integral ou parcial antes do fornecimento do bem ou do serviço, o imposto incidirá na data do pagamento de cada parcela. Tá? Então, muito detalhe aí que agora nós vamos ter incidência de IBS e CBS mesmo no recebimento antecipado. Já vai haver essa incidência. Tá, Diogo, mas se eu não vou emitir a nota, como é que eu vou apurar isso? Nota de débito. Então, quando o seu financeiro receber um adiantamento, ele vai ter que comunicar ao fiscal para que ele faça uma nota de débito e esse valor do imposto entre na apuração assistida daquele mês. Ainda que a mercadoria vá ser entregue daqui a 3 meses, 2 dias, independente. É antecipado, tem que fazer a nota de débito. E depois essa nota de débito ela tem que ser referenciada no documento fiscal. Então, bastante cuidado aqui com relação à incidência. Obviamente aqui tem muito mais coisas, mas não tenho por que nós se atender a todos os itens. Não vou ler a lei com vocês. Local da operação. Lembra do princípio do destino? Pois então, considera-se local da operação com bem móvel material o local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. Então, se você entrega em outro estado, em outro município, vai ser as alíquotas de IBS aplicadas do local da entrega. Se o produto é retirado, será no local da sua empresa, da sua loja. Então, vamos aqui também para o artigo 12º, onde ele traz aqui também a base de cálculo do IBS e da CBS é o valor da operação, salvo disposição contrária prevista nessa lei. E o valor da operação, ele compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor, a qualquer título, inclusive valores correspondentes a acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação, juros, multas, acréscimos e encargos. Então, se o teu cliente pagou atrasado, tu vai ter que pagar IBS e CBS sobre os juros recebidos. Tá? Descontos concedidos sob condições, entre outros. Tá? Então, vamos agora para o artigo 14º, aqui. Essa seção sexta das alíquotas, isso aqui eu queria também tratar com vocês, que isso aqui nós vamos ter que ter um cuidado bastante grande. No artigo 14º, ele traz que, aqui na subseção 1, as alíquotas padrão. As alíquotas da CBS e do IBS serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo,
nos seguintes termos: a União fixará a alíquota da CBS, cada estado fixará a sua alíquota de IBS e cada município a sua alíquota de IBS. Tá? Porém, todavia, entretanto, aqui nós temos no parágrafo 2º que cada ente federativo poderá vincular a sua alíquota padrão à alíquota de referência da respectiva esfera federativa de que trata o artigo 18, por meio de acréscimo ou decréscimo de pontos percentuais, ou definir a alíquota sem vinculação à alíquota de referência. Então, o que é essa alíquota de referência? Vamos dar uma analisada no que é essa alíquota de referência. As alíquotas de referência serão fixadas por resolução do Senado Federal. Para 2027 a 35 da CBS serão calculadas com base nesses artigos, do IBS de 29 a 35 com base nesses artigos, e para o IBS e a CBS após 2035, as vigentes no ano anterior. Porém, o que diz aqui o artigo 19? Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do IBS ou da CBS deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado da alíquota de referência da CBS e das alíquotas de referência estadual e municipal do IBS, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas. Ou seja, se o ente federativo vinculou a sua alíquota padrão com a alíquota de referência e teve qualquer alteração na legislação que mexeu na arrecadação do governo federal, seja para mais ou para menos, eles vão alterar a alíquota de referência. Consequentemente, as alíquotas de CBS e IBS que você já tem cadastrado no seu sistema também deverão ser atualizadas, pois se elas estiverem vinculadas à alíquota de referência, vai ter alteração. Então, como vai funcionar isso? Também é um pouco dificultoso de nós falar agora nesse momento, mas está aí a previsão de alteração das alíquotas de CBS e IBS quando houver alteração na legislação federal. Tá? Então vai ter alteração. Mesmo que no teu município não alterou nada, no teu estado não alterou nada, se as alíquotas estiverem vinculadas à alíquota referencial e o Senado mexer nas alíquotas de referência, vai alterar também. Então agora, só dar uma passadinha aqui pelo artigo 31. Deixa eu botar aqui, artigo 31, onde ele fala aqui do split payment, tá? Toda a subseção 3, também não vou ler todo, mas todas as regrinhas de quando é aplicado, como é que será calculado, tudo aqui então está nessa subseção 3 do artigo 31 em diante, até o artigo 35. Vamos dar uma olhada agora no artigo 47. Da não cumulatividade. Tá, Diogo, tu me falou que eu posso pegar crédito, mas eu posso pegar crédito do quê? Tá? Em relação a IBS e CBS. Nós vamos ter o débito na minha venda, eu vou ter o crédito na minha compra, mas o que eu vou comprar que vai me dar direito a crédito? Então vamos lá. O contribuinte sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos do IBS e da CBS quando ocorrer a extinção por qualquer das modalidades previstas no artigo 27 dos débitos relativas às operações em que seja adquirente, executadas exclusivamente aquelas consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos do artigo 57 dessa lei complementar e demais hipóteses previstas. Então, o que eu não posso pegar crédito? De todas as operações ou produtos consideradas de uso ou consumo pessoal que estão listadas no artigo 57. E é esse que nós vamos dar uma olhada agora. Então, artigo 57. Aqui estão listados quais que são os bens ou serviços considerados de uso ou consumo pessoal que, se você comprar na sua empresa, não vai dar direito a crédito. Joias, pedras, metais preciosos, obras de artes, bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas e munição, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos também não entram na conta. Tem uma série de regrinhas aqui, tá? Então, muito cuidado quando você for calcular os seus custos dos seus produtos, das suas operações, para verificar se daqui a pouco alguma coisa que você precisa comprar
não está listada aqui no artigo 57 e não vai te dar direito a crédito. Então, esse valor do imposto, mesmo destacado, não vai gerar direito a crédito, será um custo da sua empresa e você tem que considerar isso ao formar o seu preço de venda. Tá? Então, vamos agora para o artigo 125. Aqui que eu comentei antes da cesta básica, né, nacional de alimentos, então, bens destinados à alimentação humana, eles estão listados aqui, também estão listados no anexo 1, só para dar uma passadinha por ele, que antes eu comentei que ele existia. Artigo 127, nós temos então as reduções em 30%. Então, todos os serviços aqui listados ficarão reduzidas em 30% as alíquotas de IBS e CBS para administradores, advogados, arquitetos, engenheiros, químicos, entre outros. E artigo 128 até o artigo 142, nós temos das opções de redução em 60% das alíquotas. Tá? Então, serviços de educação, saúde, todos eles depois também listados nos anexos mais abaixo dessa lei, mas aqui então, do artigo 128 até o 142, nós temos as opções de redução a 60%. Vamos agora para o 143, onde nós teremos a redução a zero das alíquotas de alguns dispositivos médicos, medicamentos, produtos hortícolas, frutas e ovos, tá? Entre outros. E agora vamos dar um salto. Aqui ele está do 143 até o 156, tá? Estão listados as operações com alíquota zero, tá? Vamos agora lá para o 251 dos bens imóveis. Lá no vídeo 1 eu comentei que a pessoa física ela também pode ser considerada contribuinte regular do IBS e CBS. E aqui está listado quando, tá? Então, a pessoa física que realizem operações com bens imóveis serão considerados contribuintes de regime regular do IBS e CBS e sujeitas ao regime de que trata este capítulo quando, né, tem locação, cessão onerosa e arrendamento de bem imóvel, desde que no ano calendário anterior tenha receita total com essas operações em valor superior a 240 mil e tenha por objeto mais de 3 bens imóveis distintos, tá? Então, aqui está a regrinha da pessoa física. Deixa eu abrir agora para vocês o 409, que ele fala do imposto seletivo. Então, aqui no livro 2, ele fala todo ele do imposto seletivo, aqui os produtos incidentes, todas as demais regrinhas aqui embaixo, momento de ocorrência, não incidência, também estão listados nesse capítulo. E, por fim, o 454, que eu queria trazer para vocês, onde ele trata do IPI, que a partir de 2027 as alíquotas do IPI ficam reduzidas a zero para produtos sujeitos a alíquota inferior a 6,5%, previsto na tabela do IPI, vigente em 31 de dezembro de 2023 e que tenham sido industrializados na Zona Franca de Manaus no ano de 2024. Aqui mais algumas regrinhas, mas o principal está aqui. Em relação à lei, seria isso. Então, os cuidados que nós temos que ter agora. Tá? Principalmente, alinhamento interno nos setores envolvidos. Financeiro tem que conversar com o fiscal, tem que conversar com o comercial ou com compras, não sei como é que é a sua definição aí dentro da sua empresa, mas todas as áreas elas têm que estar alinhadas e com uma comunicação constante, para que você não perca nenhum prazo, né, não decorra de daqui a pouco esquecer de lançar alguma nota, fazer uma apuração errada, acabar sendo penalizado por isso. Então, a comunicação e alinhamento interno dos setores será fundamental já a partir também de 2026. Conferir o regime e adaptação dos seus clientes e fornecedores. Se o teu cliente pega crédito, não pega crédito de imposto, se o teu fornecedor está adaptado para fazer os destaques. Então, inclusive, se teu fornecedor ele está pagando os tributos em dia, pois do contrário ele não vai te dar crédito. Se você está pagando seus tributos em dia, pois do contrário teu cliente não vai conseguir tomar crédito das suas operações, daqui a pouco pode acabar procurando no mercado outro fornecedor. Então, muito cuidado quanto a isso. Além de uma previsão de reajuste de preço para os anos seguintes. Tá? Então, você que acaba, às vezes, fechando um contrato mais longo, coloque isso em contrato, diz que pode ter um reajuste, né? Vocês vão tentar fazer um adendo desse contrato, atualizando a tabela de preços,
por decorrência da aplicação das novas alíquotas da lei, principalmente porque ela ainda pode ter alterações. 2026 é um ano de teste, então estará dispensado o recolhimento quem cumprir com as obrigações acessórias, mas a apuração assistida ela vai funcionar. A Receita vai enxergar como é que está se comportando, né, os seus contribuintes, as suas operações, ela vai estar analisando isso, pode promover alterações para 2027, né, na lei complementar ali 214. Então, já coloca a previsão, daqui a pouco, quando possível, no contrato. Obviamente, não de forma automática, né? Vai ser isso negociado, você e o seu cliente, mas cuide muito para não, daqui a pouco, firmar algum preço e não poder alterar e você ter uma nova tributação a partir de 2027 e acabar ficando no prejuízo com aquela operação. Então é isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui, por mais um vídeo, por estarem acompanhando a nossa Semana da Reforma Tributária. E qualquer dúvida, eu incentivo, coloque nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo, chame nós no Instagram, mande sua dúvida lá também, que dentro do possível a gente vai respondendo. Então, na sequência, nos próximos vídeos, ou até via Reels ali no Instagram, nós vamos fazendo as respostas. Tranquilo? Agradeço a todos e até mais.